Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. A manhã começava com a luz suave do sol penetrando as amplas janelas de vidro da mansão dos Monteiro, revelando o interior cuidadosamente decorado com móveis elegantes e obras de arte selecionadas a dedo. Clara Monteiro, de 30 e poucos anos, deslizava pelos corredores como um espectro silencioso, os pés descalços acariciando o piso frio de mármore. Sua rotina matinal era meticulosamente planejada: preparar o café da manhã para o marido, revisar mentalmente a agenda do dia e, em seguida, dedicar algumas horas à leitura ou à jardinagem, atividades que ela havia adotado desde que abandonara sua carreira promissora no mundo corporativo. Naquele dia, no entanto, algo estava diferente. Havia uma tensão no ar, uma inquietação que Clara não conseguia nomear. Enquanto ela dispunha a mesa com o cuidado habitual, a porcelana fina, os talheres de prata, as flores frescas colhidas do jardim, sua mente vagava. Era difícil ignorar os sinais. Leonardo, seu marido, estava mais distante nos últimos meses, mais reservado, quase frio. O homem que antes a envolvia com carinho e palavras doces, agora parecia mergulhado em pensamentos que não incluíam Clara. Ela tentou afastar essas preocupações, se agarrando à crença de que o casamento deles, de 8 anos, ainda era tão sólido quanto as paredes daquela mansão. Mas as dúvidas eram persistentes, sussurrando em sua mente nas horas mais silenciosas. Clara sabia que, para muitos, sua vida era invejável, casada com um empresário de sucesso, morando em uma casa luxuosa, sem preocupações financeiras. No entanto, ela sentia que algo essencial havia se perdido. O calor, a intimidade, a cumplicidade que uma vez os unira agora pareciam sombras distantes de um passado feliz. Quando Leonardo desceu para o café, Clara tentou, como sempre, manter um sorriso. Ele a cumprimentou com um beijo rápido na testa, sem sequer olhar em seus olhos, antes de se sentar e mergulhar nas notícias do dia em seu tablet. O gesto, que antes aquecia, agora a deixava com uma sensação de vazio. Ela observou, em silêncio, enquanto ele comia mecanicamente, os olhos fixos na tela, indiferente à sua presença. "Tem alguma coisa errada?" Ela finalmente perguntou, a voz traiçoeiramente calma, enquanto servia mais café na xícara dele. Leonardo levantou os olhos brevemente, como se estivesse tentando lembrar a última vez que realmente a olhara. "Não, está tudo bem", ele respondeu, sua voz soando distante, quase ausente. E então, sem mais palavras, voltou a se concentrar no que estava lendo. Clara observou por alguns segundos antes de desviar o olhar, uma dor silenciosa se formando em seu peito. Sabia que algo estava profundamente errado, mas as palavras para confrontá-lo não vinham. Ela tinha medo da resposta, medo do que isso significaria para a vida que ela tanto se esforçou para construir. Enquanto ele se levantava, sem sequer terminar o café e pegar as chaves do carro, Clara seguiu com os olhos, sua mente tentando compreender o que havia mudado entre eles. "Eu vou chegar tarde hoje", disse ele, a caminho da porta. "Reunião de negócios." "Claro", Clara respondeu automaticamente, sentindo uma frieza se espalhar por dentro. As portas se fecharam atrás dele, e ela ficou sozinha na enorme cozinha, o som de seus próprios pensamentos a cercando como uma nuvem escura. Por um momento, Clara ficou parada, as mãos ainda segurando a cafeteira, como se estivesse presa em um transe. Ela sabia que o casamento deles não era mais o que costumava ser, mas até aquele momento, ela evitava encarar a verdade de frente. Agora, era impossível ignorar o vazio crescente entre eles. Sentindo-se subitamente exausta, ela colocou a cafeteira de lado e saiu para o jardim, buscando conforto na natureza, o único lugar onde ela ainda encontrava alguma paz. O jardim era o orgulho de Clara, um oásis de flores vibrantes e árvores bem cuidadas, cada detalhe refletindo seu toque pessoal. Ela caminhou pelos canteiros, as mãos tocando levemente as pétalas suaves, enquanto tentava encontrar algum alívio para a inquietação que a atormentava. Mas as flores, que antes a alegravam, agora pareciam uma lembrança triste de uma vida que estava lentamente se desintegrando. Clara se ajoelhou ao lado de um roseiral, sua flor favorita, e começou a podar os galhos, um hábito que sempre a acalmava. Mas, mesmo ali, não conseguia escapar das sombras em sua mente. Cada corte que fazia parecia um símbolo do que estava acontecendo em seu casamento, uma parte dela sendo cortada e descartada, sem saber como consertar o que estava quebrado. "Eu não posso continuar assim", ela murmurou para si mesma, sua voz quase inaudível. E, enquanto falava essas palavras, algo dentro dela se firmou. Ela não sabia o que faria,
mas sabia que precisava descobrir a verdade, precisava entender o que estava acontecendo com Leonardo e com o amor que um dia compartilhavam. Clara sentiu uma determinação fria crescendo dentro dela, misturada com um medo que ela não conseguia afastar. Enquanto se levantava e olhava para a mansão ao longe, Clara percebeu que a fachada perfeita de sua vida estava começando a se despedaçar. Mas em algum lugar, bem no fundo, uma parte dela estava pronta para lutar. Ela só precisava descobrir contra o que, ou contra quem, essa luta seria. A vida perfeita de Clara estava prestes a ser testada de maneiras que ela nunca poderia imaginar. E, ao olhar para o futuro incerto, ela sabia que nada seria mais o mesmo. Clara sentia uma inquietação crescente, algo que ela não conseguia explicar, mas que pesava em seu peito como uma pedra. O comportamento de Leonardo havia mudado nos últimos meses, e por mais que ela tentasse se convencer de que eram apenas suas inseguranças, a verdade estava ali, pulsando como uma ferida aberta. O perfume diferente em sua camisa, as mensagens que ele rapidamente deletava, e as desculpas esfarrapadas de noites de trabalho que nunca existiram começaram a formar um padrão impossível de ignorar. Uma noite, depois de mais uma desculpa esfarrapada sobre uma reunião de última hora, Clara tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela pegou as chaves do carro e, com o coração acelerado, seguiu Leonardo pela cidade. Suas mãos tremiam no volante enquanto ela o via entrar em um hotel luxuoso no centro. A confirmação da traição que ela temia veio com a força de um soco no estômago. Clara estacionou do outro lado da rua, incapaz de se mover, seus olhos fixos na entrada iluminada onde Leonardo e uma jovem mulher, elegante e sorridente, desapareciam juntos. Beatriz Cardoso. O nome da amante de Leonardo ecoou em sua mente enquanto ela se obrigava a sair do carro. As pernas de Clara estavam fracas, mas ela precisava vê-los, precisava ter certeza. Ao entrar no saguão, suas suspeitas foram confirmadas. A recepcionista sequer levantou os olhos, acostumada com os rostos conhecidos da elite que frequentavam o local para encontros discretos. Clara se aproximou do elevador, os números subindo lentamente até o andar onde Leonardo e Beatriz estavam, cada um aumentando a dor em seu coração. Ela não conseguiu passar do corredor. O som abafado das risadas e conversas que vinham do quarto onde Leonardo estava com Beatriz a fizeram parar, incapaz de seguir adiante. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se forçou a não chorar. Havia uma raiva nascendo dentro dela, algo que ela nunca havia sentido antes. Leonardo, o homem que ela amou e a quem dedicou sua vida, atraiu de uma forma tão vil e desprezível que Clara mal conseguia respirar. Horas depois, Leonardo voltou para casa como se nada tivesse acontecido, o cheiro do perfume caro de Beatriz ainda impregnado nele. Clara estava esperando por ele, as luzes apagadas, apenas o brilho frio da lua iluminando a sala. Quando ele entrou, ela se levantou, cada movimento carregado de tensão. "Onde você esteve, Leonardo?" perguntou, sua voz afiada como uma lâmina. Leonardo riu, uma risada fria e sem emoção. "Não se faça de tola, Clara. Você sabe exatamente onde eu estava", ele disse, sua voz gotejando desprezo. "E se sabe, então deve saber que nosso casamento já acabou há muito tempo." Aquelas palavras a atingiram como uma bofetada. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. "Como você pôde fazer isso comigo?" "Depois de tudo que passamos?" ela perguntou, sua voz trêmula, mas ainda firme. "Eu te dei tudo, Leonardo." Ele a olhou de cima a baixo, como se ela fosse um incômodo. "Você é irrelevante, Clara. Já devia ter aceitado isso. Nosso casamento foi conveniente por um tempo, mas eu quero mais da vida, algo que você não pode me oferecer." As palavras dele eram frias, calculadas, cada sílaba destinada a esmagar qualquer esperança que Clara ainda pudesse ter. Clara ficou em silêncio, processando o veneno que saía da boca do homem que ela uma vez amou. Sentiu algo dentro dela se romper, e naquele momento, a dor se transformou em algo muito mais sombrio. Ela não sabia como, mas uma coisa era certa: Leonardo pagaria por tudo que ele fez, e ela garantiria que cada pessoa envolvida na traição sentisse o peso de sua vingança. Clara estava exausta. O peso da descoberta da traição de Leonardo a oprimia a cada segundo, mas ela precisava confrontá-lo. A noite estava fria, e a mansão, antes tão acolhedora, parecia agora um túmulo gelado. Leonardo a observava do outro lado da sala, seus olhos sem qualquer vestígio de remorso, enquanto Beatriz, a jovem amante, permanecia parada atrás dele, esboçando um sorriso cínico que fazia o sangue de Clara ferver.
Por quê, Leonardo? A voz de Clara tremeu, carregada de dor e incredulidade. O que eu fiz para merecer isso? Você? Você simplesmente deixou de ser interessante, respondeu Leonardo com uma frieza que a cortou como uma lâmina. Eu não sou mais obrigado a fingir que te amo. As palavras atingiram Clara como um soco. Ela sentiu o mundo girar ao seu redor, e seu corpo, exausto pela dor e pela humilhação, começou a fraquejar. Antes que pudesse se recompor, uma dor aguda atravessou seu peito, suas pernas falharam, e ela desabou no chão, ofegante. Leonardo deu um passo à frente, mas não para ajudar. Ele parou ao lado de Clara, olhando-a de cima como se ela fosse um obstáculo no caminho. Beatriz se aproximou, enlaçando o braço de Leonardo, e o incentivou a seguir em frente. Vamos, Léo, não temos tempo para isso, ela murmurou, com desdém. Clara tentou se mover, mas a dor era insuportável, seu corpo se recusava a obedecer. Tudo o que conseguiu foi ver os sapatos caros de Leonardo e Beatriz se afastarem, enquanto o som de seus risos ecoava pelo corredor vazio. A última coisa que Clara ouviu antes de perder a consciência foi a porta da frente batendo, selando seu destino naquela noite cruel. O tempo parecia ter parado. Quando Clara abriu os olhos novamente, a dor era tão intensa que ela mal conseguia respirar. Tentando se erguer, seus braços tremeram sob o peso de seu corpo e sua própria miséria. Foi então que ouviu o som seco de passos se aproximando. Levantando a cabeça com dificuldade, viu Dona Marília, sua sogra, parada à sua frente. Minha nossa, você está mesmo um caco, disse Dona Marília, com uma risada que fazia eco na sala vazia. Seus olhos faiscavam de crueldade. Mas não se preocupe, meu filho e eu já decidimos. Saia de casa, Clara. Não faça confusão, você sabe que Leonardo tem os melhores advogados. É melhor para você não lutar. Clara sentiu uma nova onda de dor, mas dessa vez era diferente. Não era a dor física que a rasgava por dentro, mas o desespero misturado com raiva. Seu coração estava partido, sua vida em pedaços, e agora ela estava sendo jogada fora como se não valesse nada. Mas naquele instante, algo dentro dela mudou. As lágrimas que queimavam seus olhos deram lugar a um ódio frio e cortante. Ela sabia que aquela não era a última vez que veria Leonardo, Beatriz ou Dona Marília. Eles haviam se esquecido de algo muito importante. Clara não era do tipo que perdoava facilmente. Quando a porta finalmente se fechou, e Clara ficou sozinha no escuro, ela prometeu a si mesma que faria Leonardo, Beatriz e Dona Marília pagarem por cada segundo de sofrimento que a fizeram passar. Eles a subestimaram, e isso seria o maior erro de suas vidas. Clara acordou sozinha na imensidão vazia de sua casa, o eco da traição de Leonardo ainda reverberando em sua mente. Os cômodos que antes pareciam cheios de vida agora pareciam cavernas frias e vazias, cada parede testemunha muda do desmoronamento de seu mundo. Por um instante, ela permitiu que a dor tomasse conta, deixando que as lágrimas descessem livres, mas logo limpou o rosto com firmeza. Naquele momento, uma centelha de determinação acendeu em seu coração, ela não seria uma vítima. Com passos hesitantes, Clara se arrastou até o espelho do banheiro, encarando sua própria imagem. Havia algo diferente no reflexo que a olhava de volta. As marcas da dor ainda estavam ali, nos olhos inchados e no rosto pálido, mas por trás da fragilidade, algo novo surgia, uma força fria, implacável. Ele não vai sair impune, sussurrou para si mesma, como uma promessa. Decidida a recuperar o controle de sua vida, Clara começou a reativar os contatos que havia deixado de lado desde que trocou sua carreira pela vida doméstica. Ela ligou para antigos colegas do mundo corporativo, alguns surpresos ao ouvir sua voz depois de tanto tempo, mas todos lembravam da mulher inteligente e astuta que ela fora. As ligações se transformaram em reuniões, e as reuniões em alianças. Aos poucos, Clara começou a reunir as peças necessárias para um plano que faria Leonardo pagar por cada gota de sofrimento que lhe causara. Enquanto trabalhava em segredo, Clara mergulhava em documentos, contratos e segredos enterrados nos negócios de Leonardo. Ela sabia que para destruir alguém como ele, precisava atingi-lo onde mais doía, no poder e no dinheiro. E assim, noite após noite, ela se dedicava a elaborar uma estratégia precisa, cada passo meticulosamente planejado para desmantelar o império que Leonardo havia construído às suas custas. Havia uma nova rotina em sua vida. De dia, Clara agia como se estivesse resignada ao destino, cumprindo formalidades e evitando confrontos diretos. Mas à noite,
Quando as luzes da mansão se apagavam, ela se transformava em uma estrategista fria e calculista, pronta para recuperar o que era seu por direito. O renascimento de Clara não foi apenas um retorno ao que ela era antes de conhecer Leonardo. Ela se tornou alguém mais forte, forjada pela dor, determinada a não deixar que ninguém a subestimasse novamente. Cada movimento era um passo rumo à vingança, e Clara saboreava a antecipação do momento em que finalmente revelaria a verdadeira extensão de seu poder. Sozinha em seu quarto, ela olhava pela janela, para a escuridão da noite, e sussurrava para si mesma: eles acham que estou destruída. Mal sabem que estou apenas começando. O céu noturno envolvia a cidade em uma escuridão quase completa, mas a mansão Monteiro ainda estava iluminada. Clara Monteiro permanecia na penumbra de seu escritório, a luz do computador lançando sombras dançantes nas paredes. O silêncio do ambiente era interrompido apenas pelo som ocasional do teclado e o tilintar de uma caneca de café frio. Clara, com uma expressão de determinação e frieza, revisava documentos e e-mails em uma tela, cada um mais comprometedor que o anterior. Seus olhos percorriam as páginas com precisão calculada. A frustração e a traição que sentira eram agora uma força propulsora, transformando seu desgosto em um plano meticuloso. Clara havia passado as últimas semanas investigando minuciosamente a vida de Leonardo e de Beatriz, vasculhando os bastidores da empresa de seu marido e revelando segredos ocultos. Seus esforços haviam revelado uma série de irregularidades contábeis e fraudes que, se expostas, poderiam destruir a reputação e a fortuna de Leonardo. Em uma pasta digital cuidadosamente organizada, Clara armazenava documentos financeiros falsificados, e-mails comprometidos e transcrições de conversas privadas que vazavam comportamentos antiéticos. Cada item estava lá por uma razão, cada evidência escolhida com precisão para causar o máximo impacto. Ela sabia que um golpe certeiro poderia fazer o castelo de cartas que era a vida de Leonardo desmoronar. Na calada da noite, Clara encontrava-se em um ponto crucial. Ela não podia simplesmente atacar de forma aleatória, precisava ser estratégica e surpreendente. O próximo movimento seria crucial. Clara planejava uma série de ataques coordenados. O primeiro passo seria introduzir um rumor sutil, mas perigoso, sobre uma fraude fiscal na empresa de Leonardo. Para isso, ela havia conseguido o e-mail de um jornalista influente e preparava um e-mail anônimo com documentos falsificados que indicavam malversações financeiras. O telefone de Clara vibrou, interrompendo seu foco. Era uma mensagem de texto de um velho contato de sua vida corporativa, um ex-colega que ainda tinha acesso a informações internas. O texto dizia: recebi sua mensagem. Tenho algo que pode te interessar. Vamos nos encontrar. Clara sorriu, satisfeita. Essa era a chance que precisava para reunir mais evidências e garantir que o plano avançasse sem falhas. À medida que os dias passavam, Clara continuava seu trabalho com a meticulosidade de um maestro. Seus encontros com antigos contatos eram discretos e carregados de tensão, cada um trazendo novas peças para o quebra-cabeça que ela estava montando. Ela conseguiu uma cópia de um contrato que provava uma violação grave das leis de concorrência por parte da empresa de Leonardo. Esse contrato seria o trunfo que ela usaria para mostrar que a empresa dele não era apenas eticamente questionável, mas também juridicamente vulnerável. Enquanto isso, Clara mantinha uma fachada de normalidade. Em reuniões sociais, era a esposa amável, o retrato da calma e do controle. Ninguém suspeitava da tempestade que estava prestes a se abater sobre a vida de Leonardo e Beatriz. Sua habilidade em ocultar seus verdadeiros sentimentos e intenções apenas reforçava a eficácia de seu plano. O relógio na parede marcava 2 da manhã quando Clara terminou de revisar os últimos detalhes de seu plano. Cada movimento estava calculado para garantir que, quando o momento chegasse, Leonardo e Beatriz não tivessem espaço para respirar. Clara apagou a luz do escritório e olhou para a cidade pela janela. Em seus olhos havia uma chama de determinação, uma promessa silenciosa de que a vingança estava se aproximando e que a justiça seria feita com a precisão de um relógio suíço. Com um último olhar para a tela do computador, Clara desligou o monitor e fechou a porta do escritório. Ela estava pronta para a próxima fase, ciente de que cada detalhe que preparar agora moldaria o futuro de todos os envolvidos. O jogo estava em andamento, e Clara estava prestes a fazer sua jogada final. O sol mal havia raiado quando Clara Monteiro já estava em plena atividade. Ela sabia que o sucesso da primeira fase de seu plano dependia da execução precisa de cada detalhe. O dia prometia ser o início da transformação de sua vingança de uma sombra para uma realidade palpável. Clara, imperturbável e meticulosamente organizada, preparava-se para lançar o primeiro golpe contra a vida e a carreira de Leonardo.
No centro de sua estratégia estava um conjunto de e-mails cuidadosamente manipulados, projetados para parecer uma comunicação interna crucial da empresa de Leonardo. Clara tinha orquestrado uma operação de espionagem digital que envolvia um ex-funcionário descontentemente que sabia exatamente como infiltrar-se nos sistemas internos. A missão de Clara era simples, mas eficaz: criar uma crise de confiança entre os investidores e a liderança da empresa de Leonardo. Enquanto o mundo ainda estava embrulhado na calmaria matinal, Clara, com a frieza de uma estrategista experiente, finalizava a última revisão dos documentos falsificados. As mensagens continham acusações de manipulação financeira e má administração, disfarçadas de relatórios internos e análises de auditoria. Clara havia garantido que a verossimilhança desses e-mails fosse perfeita, preenchendo cada lacuna com dados que parecessem genuínos para qualquer especialista. Ao meio-dia, um e-mail anônimo foi enviado para uma lista cuidadosamente selecionada de investidores importantes e analistas financeiros, contendo os documentos comprometedores. Clara observava, de seu escritório, como as reações começaram a se desenrolar. Um a um, os investidores começaram a receber os e-mails, e as primeiras mensagens de pânico começaram a chegar. Com o passar das horas, a empresa de Leonardo começava a enfrentar um caos interno. A bolsa de valores reagia negativamente, e rumores de uma crise iminente se espalhavam rapidamente. Clara sabia que o sucesso do seu plano dependia de que a crise fosse mantida e amplificada. Para isso, ela continuou alimentando a situação com mais documentos vazados e e-mails falsificados, que intensificavam as alegações de fraude e corrupção. Na tarde, Clara fez uma visita estratégica a um café local onde se encontrou com um jornalista investigativo, cuja reputação era impecável. Ela entregou pessoalmente uma pasta com evidências adicionais e um convite para uma investigação exclusiva. Clara sabia que esse jornalista, ao relatar a crise com sua credibilidade, daria uma nova dimensão à crise da empresa, tornando-a uma questão de interesse público. Leonardo, ainda alheio à fonte da crise, tentava lidar com a avalanche de problemas que surgiam a cada minuto. Seus advogados eram incapazes de acalmar os ânimos e conter a hemorragia de informações que vazavam para a mídia. O pânico nos corredores da empresa era palpável, e a confiança dos investidores estava esvaindo-se rapidamente. No entanto, Clara não era apenas uma espectadora. Ela continuava sua incursão em uma nova frente, manipulando pequenos detalhes na vida social de Leonardo e Beatriz. Em eventos de alto perfil, ela plantava discretos rumores e informações, aproveitando a oportunidade para expor mais fraquezas e criar uma rede de desconfiança em torno deles. Enquanto o dia chegava ao fim, Clara se retirava para casa, observando de longe o tumulto que havia causado. Seu trabalho estava longe de acabar, mas a primeira fase estava completa com sucesso. A empresa de Leonardo estava em desordem, e a reputação dele estava se deteriorando. Clara sabia que essa era apenas a primeira etapa de uma vingança mais elaborada. Mas o sorriso em seu rosto ao ver o caos que deixara para trás era de uma satisfação tranquila e implacável. Ela estava finalmente começando a ver o fruto de sua paciência e planejamento meticuloso. A próxima fase estava se aproximando, e Clara estava pronta para continuar a dança complexa de sua vingança. A cidade pulsava com a energia frenética de uma noite de gala. As ruas estavam iluminadas por luzes brilhantes e os convidados, vestidos com trajes sofisticados, deslizavam pelos corredores do elegante hotel onde o evento estava acontecendo. Era uma noite para celebrar a riqueza e o status, mas, para Leonardo e Beatriz, a noite prometia algo muito diferente, uma humilhação pública planejada com precisão por Clara Monteiro. Clara, de pé em um canto discreto do salão, observava com um olhar atento enquanto os convidados se misturavam e conversavam. Seu vestido de noite, elegante e discreto, contrastava com o brilho exagerado da festa. Ela estava tranquila, uma sombra no meio da opulência, enquanto preparava o cenário para sua grande revelação. No centro do salão, uma tela gigante se preparava para exibir uma apresentação. Clara havia garantido que sua presença fosse notada sem ser detectada, manipulando os bastidores da festa para assegurar que todos os detalhes fossem executados com precisão. Sua equipe havia preparado o conteúdo da apresentação com uma precisão fria, uma compilação implacável de provas sobre a traição de Leonardo e a conduta antiética de Beatriz. À medida que a noite avançava, Clara fez com que o apresentador, um conhecido figura social, subisse ao palco. O ambiente estava carregado de expectativa quando a tela finalmente se iluminou, revelando o título da apresentação em letras grandes: A Verdade Revelada, a história por trás da facade de Leonardo Monteiro. Os murmúrios começaram imediatamente. Clara, com um olhar calculista,
observava a reação dos convidados enquanto a apresentação avançava. Imagens comprometedoras, e-mails confidenciais e documentos financeiros fraudulentos foram exibidos um por um. As provas eram claras e diretas, e cada slide estava cuidadosamente projetado para expor os pecados de Leonardo e Beatriz de maneira inegável. A primeira imagem mostrou Leonardo e Beatriz em uma reunião secreta, com documentos que evidenciavam sua conivência em fraudes corporativas. Em seguida, o público viu detalhes de transações suspeitas e conversas comprometedoras que sugeriam manipulação e corrupção. O clímax da apresentação revelou uma mensagem de e-mail pessoal de Leonardo, descrevendo com detalhes os planos de desestabilizar seus concorrentes. Leonardo, que estava no evento, tentou manter uma postura firme, mas sua expressão era uma mistura de choque e desespero. Beatriz, ao seu lado, estava pálida e tremia visivelmente. A multidão estava em estado de pânico, com rostos que variavam entre a incredulidade e a indignação. O som do sussurro crescente na plateia criava uma atmosfera eletricamente carregada, à medida que a realidade da traição e da corrupção se desenrolava diante deles. A reação não se fez esperar. Os convidados, que antes admiravam Leonardo e Beatriz, começaram a se afastar, alguns sussurrando, outros abandonando o evento em desespero. A cena no salão era uma mistura de escândalo e repulsa, com muitos expressando seu desprezo publicamente. Clara observava o caos com uma satisfação silenciosa. Cada expressão de choque e cada gesto de desdém era um testemunho do sucesso de seu plano. Ela sabia que a humilhação pública era uma parte crucial de sua vingança, e a noite estava se desdobrando exatamente como ela havia previsto. Após a apresentação, Clara se retirou discretamente do evento, deixando para trás um salão em ruínas, onde os resquícios de uma festa elegante haviam sido substituídos por uma cena de vergonha e tumulto. Os murmúrios de escândalo e as conversas fervorosas continuaram a ecoar pelos corredores, enquanto Leonardo e Beatriz lidavam com as consequências de seus atos expostos. Na segurança de seu carro, Clara exalou um suspiro de alívio e satisfação. Ela sabia que a exposição pública tinha sido apenas um passo na destruição meticulosa de Leonardo. A próxima fase de seu plano estava se aproximando, e Clara estava preparada para continuar a orquestrar sua vingança com a mesma precisão e frieza que a tinha guiado até ali. A tempestade que Clara havia desencadeado continuava a agitar a vida de Leonardo Monteiro e Beatriz. A exposição pública havia deixado cicatrizes profundas na reputação deles, mas Clara sabia que a verdadeira destruição de Leonardo ainda estava por vir. A última fase de seu plano envolvia um ataque direto à sua empresa, uma operação coordenada para garantir que sua queda fosse definitiva. Era um dia chuvoso e cinzento quando Clara decidiu que era o momento certo para o próximo movimento. Em seu escritório, Clara revisava meticulosamente as informações e o cronograma das ações que haviam sido preparadas para o ataque final. Ela havia contratado um grupo de hackers especializados, cuja missão era infiltrar-se nos sistemas da empresa de Leonardo e garantir que todas as evidências comprometedoras fossem tornadas públicas. O plano era simples, mas eficaz. Clara havia preparado uma série de e-mails vazados que continham informações sensíveis sobre a empresa. Esses e-mails, enviados para os principais veículos de notícias financeiros, detalhavam as falhas de segurança da empresa, as práticas corruptas e os envolvimentos em esquemas ilícitos. Além disso, Clara havia coordenado um ataque cibernético para expor os dados privados da empresa e causar uma crise de segurança que abalaria a confiança dos clientes e investidores. À medida que a tarde se aproximava, o grupo de hackers começou sua operação. Clara monitorava a situação de perto, seu rosto iluminado pela luz azulada da tela do computador. A tensão no ar era palpável, enquanto ela aguardava os primeiros sinais do sucesso do ataque. Cada clique e cada linha de código era uma peça crucial no quebra-cabeça da destruição que ela havia montado. A primeira fase do ataque cibernético foi um sucesso estrondoso. Mensagens de alerta começaram a pipocar na tela, indicando que os sistemas da empresa estavam sendo comprometidos. Clara observava com uma mistura de satisfação e frieza enquanto o caos se instalava. As mensagens de e-mail começaram a ser enviadas para a mídia, revelando informações sensíveis e incriminadoras sobre as práticas da empresa. No escritório de Leonardo, o pânico começou a se espalhar rapidamente. Seus funcionários estavam em desespero, tentando conter a avalanche de dados expostos e os ataques cibernéticos que estavam sobrecarregando seus sistemas. O telefone tocava incessantemente, com acionistas e clientes exigindo explicações e ameaçando retirar seus investimentos. Beatriz, que tentava lidar com a crise, estava visivelmente abatida e exausta.
Ela tentava manter a compostura, mas a situação estava se deteriorando rapidamente. A empresa, que antes era um símbolo de sucesso e prestígio, agora estava no centro de um escândalo público, e a confiança estava se esvaindo a uma velocidade alarmante. Clara, por outro lado, estava calma e controlada. Ela sabia que a parte mais crucial do plano estava prestes a se concretizar. O grupo de hackers tinha preparado um último golpe, um vazamento total dos dados confidenciais da empresa, incluindo informações sobre os clientes e transações sensíveis. Esse vazamento, quando liberado, causaria um estrago irreparável na confiança da empresa e deixaria Leonardo em uma posição vulnerável. À medida que a noite se aproximava, Clara deu a ordem final. O vazamento de dados foi lançado, e a notícia se espalhou como um incêndio. A mídia estava em desespero, cobrindo cada detalhe da crise que havia se desenrolado. Leonardo e Beatriz eram o centro das atenções, suas ações e falhas agora expostas para o mundo ver. O impacto foi imediato e devastador. A bolsa de valores reagiu negativamente, as ações da empresa despencaram, e a confiança dos investidores foi destruída. Leonardo estava agora enfrentando uma crise sem precedentes, com processos judiciais iminentes e uma reputação irremediavelmente manchada. Clara, assistindo ao tumulto que havia causado, sentiu uma satisfação silenciosa. Ela sabia que havia cumprido sua missão e que a queda de Leonardo estava completa. O império que ele havia construído com base em corrupção e engano agora estava em ruínas. Com o plano executado com sucesso, Clara sentiu uma mistura de triunfo e alívio. A vingança que havia planejado e executado meticulosamente estava agora completa. A próxima etapa seria se assegurar de que Leonardo e Beatriz enfrentassem as consequências de seus atos, mas Clara estava pronta para seguir em frente, deixando para trás o espetáculo da destruição que havia orquestrado. A cidade estava em plena reconstrução após o tumulto das últimas semanas. Os ventos da mudança haviam varrido a alta sociedade, e os jornais continuavam a relatar os desdobramentos do escândalo de Leonardo Monteiro e Beatriz. Clara Monteiro, agora no centro das atenções, assistia ao espetáculo com um sorriso satisfeito. Mas sua vitória não era apenas sobre a destruição de seu inimigo, era também sobre a construção de uma nova fase para sua vida. Era uma manhã tranquila quando Clara, com uma expressão serena e determinada, preparava-se para uma nova jornada. Em seu elegante apartamento, ela revisava a última etapa do seu plano, garantir que a justiça fosse feita e que Leonardo e Beatriz enfrentassem as consequências de suas ações. Clara havia preparado meticulosamente a documentação necessária para os processos judiciais e as ações legais que garantiriam o desfecho de sua vingança. A primeira parte da manhã foi dedicada a reuniões com seus advogados. Clara, com sua postura imponente e fria, discutia os detalhes finais das ações judiciais contra Leonardo e Beatriz. O processo estava em andamento, e a equipe jurídica de Clara estava pronta para atacar com toda a força da lei. As evidências que ela havia reunido e apresentado eram agora o alicerce de um caso sólido e irrefutável. Enquanto isso, os últimos desdobramentos sobre a crise da empresa de Leonardo continuavam a se desenrolar. O tribunal havia imposto sanções severas e ordens de suspensão para os executivos da empresa, e a mídia não se cansava de explorar a falência iminente e o escândalo associado ao caso. O colapso financeiro de Leonardo estava completo, e o impacto social e econômico foi avassalador. Com a justiça em movimento e o inimigo derrotado, Clara decidiu que era hora de se afastar do cenário tumultuado e se preparar para o próximo capítulo de sua vida. Ela sabia que sua vingança estava completa, mas agora queria olhar para o futuro com novas perspectivas. Clara havia aprendido a valorizar a força que havia encontrado em si mesma e estava pronta para explorar novas possibilidades. A nova fase para Clara começou com uma viagem para um lugar que ela havia sonhado em visitar por anos, uma tranquila vila na costa italiana. O destino era simbólico para Clara, representando uma nova vida e uma nova perspectiva. Enquanto passeava pelas ruas de paralelepípedos e apreciava a vista das águas cristalinas, Clara sentia uma paz que há muito tempo havia escapado de sua vida. Durante sua estadia, Clara encontrou um novo propósito em ajudar a comunidade local. Ela começou a trabalhar em projetos sociais e a investir em iniciativas que apoiavam a educação e o desenvolvimento sustentável na região. Clara descobriu uma nova paixão e um novo propósito ao dedicar seu tempo e recursos para causas que realmente importavam para ela. O tempo que Clara passou na Itália não foi apenas uma fuga das cicatrizes do passado, mas também uma transformação pessoal. Ela fez novas amizades, encontrou um novo amor e reconstruiu sua vida com base em princípios de integridade e compaixão.
Clara começou a ver a vida de uma forma diferente, e sua experiência de vingança se transformou em uma jornada de autodescoberta e renovação. Ao final de sua estadia, Clara voltou para casa com uma sensação de realização e tranquilidade. Ela sabia que havia alcançado seus objetivos e que a vingança que havia buscado havia sido cumprida. No entanto, a verdadeira vitória foi a transformação interna e a nova vida que havia construído para si mesma. O capítulo final da vingança de Clara Monteiro não era apenas sobre derrotar seus inimigos, mas sobre encontrar a paz e a felicidade em meio ao caos. Ela havia passado por uma tempestade de traição e injustiça, mas agora, com o sol brilhando em seu novo horizonte, Clara estava pronta para enfrentar o futuro com esperança e determinação renovadas. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!